Paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos, falando sobre os eventos escatológicos, segunda vinda de Jesus, também a guerra do Armagedão que ocorrerá logo na segunda vinda de Jesus, que é a guerra de Jesus contra o anticristo, falso profeta, e o seu exército, 200 milhões de soldados. A gente já falou isso em outro vídeo, né? E a gente estava lendo o vídeo anterior. É muito bom que os irmãos acompanhem desde o primeiro vídeo, né? Para que os irmãos entendam assuntos escatológicos que eu venho pregando. E a gente viu no vídeo anterior falando sobre as vestes salpicadas de sangue de Jesus, né? Apocalipse 19, versículo 11 ao 21. E Isaías ele vai falar também sobre as vestes salpicadas de sangue de Jesus. Mas por que Isaías, irmão Paulo? Porque Isaías, meus irmãos, Apocalipse, Jeremias, Zacarias, Joel, Mateus, Tessalonicenses, vários livros estão ligados na escatologia. Não dá para você pegar só o Apocalipse que você não vai entender, amém? E Isaías também ele vai falar também das vestes salpicadas de sangue de Jesus. E olha que Isaías diz na visão, Isaías vendo a visão e ele pergunta para Jesus, né? Isso na segunda vinda de Jesus, meus irmãos. Ocorre também a guerra do Armagedon. Ocorre vários eventos, amém? E aí Isaías pergunta, mas como é interessante aqui o título da mensagem. O castigo dos inimigos do povo de Deus. Por quê? Porque na segunda vinda de Jesus, Jerusalém está cercada, todo Israel está cercado, o Monte Cedron, o Vale Cedron, o Vale de Josafá, o Monte Megido, né? Está cercado porque o anticristo vai vir com 200 milhões de soldados para destruir Israel. É neste momento que Israel clama e Jesus então vem para livrar o povo dele, como fala Zacarias 14:4. Ele descerá literalmente no Monte das Oliveiras. Não é simbólico, literalmente. Amém? E Isaías então está falando sobre as vestes salpicadas porque é um dia de vingança de Jesus contra os inimigos. E olha o que Isaías diz para Jesus. Quem é este que vem de Edom com vestidos tintos de paz, este ornado com as suas vestiduras, que marcha com a sua grande força? Isaías perguntando, né? E Jesus responde, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Jesus responde, aí Isaías diz, por que está vermelha? Ele pergunta, né? Isaías pergunta para Jesus, profeta Isaías, por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Porque é dia da vingança do Senhor, chamada guerra do Armagedão, na segunda vinda de Jesus. Aí Jesus responde, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. É nesse dia, meus irmãos, dia de vingança do Senhor na segunda vinda, que ele não vem mais como um cordeiro para morrer, mas vem como um leão com vara de ferro, dia da vingança dele, que está no coração dele, ele fazer vingança contra o anticristo, que é a besta que sobe do mar, contra o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, e contra o exército do anticristo, 200 milhões de soldados. Já falamos isso em outro vídeo, acompanha aí, para os irmãos ficarem atentos. E Jesus continua, porque o dia da vingança estava no meu coração,
e o ano dos meus remédios é chegado. Então esta vingança está no coração de Jesus para cumprir na segunda vinda, onde acontece a guerra chamada Guerra do Armagedon. É um lugar chamado Armagedon, por isso fala Guerra do Armagedon, aonde o anticristo e o falso profeta, as duas bestas, besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, vai reunir 200 milhões de soldados para atacar Israel, para cercar Jerusalém, e é neste dia da vingança do Senhor que o povo de Deus clama, o povo de Israel clama, e Jesus vem para socorrer e livrar tanto da mão do anticristo, do falso profeta, e do seu exército 200 milhões de soldados, como já falamos em outros vídeos anteriores. Acompanhe aí desde o primeiro para você ficar dentro do assunto, por dentro do assunto. E Jesus continua no versículo 5. Olhei e não havia quem me ajudasse, admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Atropelei os povos da minha ira, atropelei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor, e a sua força e na sua força derrubei por terra. Aqui Jesus está dizendo assim para Isaías: olha, eu sozinho pisei, né, no lagar, pisei o exército do anticristo, né, derrotei o anticristo e o falso profeta, que é as duas bestas, e lancei no lago de fogo, né, e venci o exército sozinho. Não teve quem me ajudasse, eu sozinho venci este exército maligno, venci os inimigos. Então aqui, meus irmãos, é dia da vingança do Senhor. Na segunda vinda ocorrerão muitos eventos. Muitos eventos vão ocorrer na segunda vinda de Jesus. Então, meus irmãos, é motivo de nós estarmos sempre atentos a essas palavras, né? Essas profecias. Por quê? Porque Jesus, na segunda vinda dele, vai ocorrer muitos eventos. Na primeira vinda ele veio como cordeiro, agora ele vai vir como leão. Esta vingança está no coração dele, como está dizendo aqui em Isaías, para este dia, porque Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, colocar os seus pés maravilhosos ali no Monte das Oliveiras, como já falamos em outros vídeos, e aí então vai ocorrer a guerra chamada Guerra do Armagedon, esta guerra sangrenta, né, que vai ocorrer, que já está no coração de Jesus para livrar o povo dele, porque o povo de Israel, meus irmãos, quando eles vê que estão cercados, tanto Jerusalém, o Monte Megido, o Vale de Josafá, o Vale de Cedron, eles vão clamar por Jesus, porque o anticristo e o falso profeta vai estar com 200 milhões de soldados, como eu já mostrei em outros vídeos, cercando Jerusalém e o povo de Israel, toda a terra de Israel. Então é neste momento que o povo de Israel clama e Jesus desce na segunda vinda gloriosa nos Montes das Oliveiras, Zacarias 14:4. Literalmente, não é simbólico, para livrar o povo dele. E aí Jesus faz esta guerra que ele está falando aqui, que já estava no coração dele, para trazer o remédio, isto é, para livrar o povo de Israel das mãos do anticristo, do falso profeta e dos 200 milhões de soldados. E é nessa segunda vinda, já mostrei em outros vídeos, que Jesus lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, que é a segunda morte, já não é inferno, é pior ainda, e destrói o exército do anticristo, 200 milhões de soldados. É neste dia aqui que as vestes dele está salpicada de sangue, de lutar contra os inimigos. E aqui ele fala que lutou sozinho contra os inimigos e que não achou ninguém para lutar com ele, com ajudar ele.
Então, meus irmãos, esses eventos eles vão ocorrer na segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus acontece vários eventos. Por exemplo, acontece a guerra do Armagedon, que é esta guerra. Logo em seguida acontece o julgamento das nações, juízo final de Mateus 25, 31 ao 46, que não tem nada a ver com o juízo de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, tem nada a ver. Depois vai acontecer ali a separação dos bodes das ovelhas, que é esse julgamento das nações. Jesus separa os bodes das ovelhas. Aí Jesus prende o diabo. Aí acontece o milênio, 1000 anos de paz. Depois o diabo é solto depois do milênio. Vai sair para enganar as nações. Aí acontece a guerra do Gog e Magog. Jesus destrói também o exército do diabo, lança o diabo no lago de fogo, onde já estava a besta e o falso profeta. E aí acontece o juízo final e novo céu e nova terra. Tudo isso, esses eventos vão ocorrer na segunda vinda de Jesus. Então note que depois na segunda vinda de Jesus é que vai ocorrer este mundo, este monte de eventos escatológicos que vou mostrando para os irmãos passo a passo, porque é muito assunto, né? Então os irmãos acompanham aí que na segunda vinda de Jesus, quando ele desce no Monte das Oliveiras, literal, o povo de Israel vai ver ele, já falamos isso em outro vídeo, vai perguntar quem fez aquilo com ele, quem que machucou ele, fez aquelas marcas, transpassou ele. Jesus vai dizer que foi feito na casa dos irmãos dele, e ali eles vão entender que eles mataram, crucificaram, foi Jesus, o Filho de Deus. Então ali eles vão chorar amargamente, vão chorar demais, amargamente, se humilhar, né? Já mostrei em outros vídeos. Então Jesus vai perdoar eles, vai lançar o anticristo, que é a besta que sobe do mar, vai lançar o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, no lago de fogo. Já não é o inferno, é o lago de fogo, é muito pior. E vai destruir o exército do anticristo, 200 milhões de soldados. Já mostrei isso no outro vídeo, acompanha aí desde o primeiro vídeo. Então, meus irmãos, aí depois acontece então o julgamento das nações, separação do bode das ovelhas. Depois o diabo é preso, depois acontece o milênio, 1000 anos de paz. Depois o diabo é solto, sai para enganar as nações. Acontece a guerra do Gog e Magog. Jesus destrói os inimigos, lança o diabo no lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta. E aí então acontece o juízo final e o novo céu e nova terra. É muitas informações, por isso temos que ir indo devagar para os irmãos entenderem. Acompanha desde o primeiro vídeo para os irmãos entenderem esses eventos escatológicos. É um assunto muito maravilhoso, precisa ser falado para a igreja ficar atento, né? Então é isso que vai ocorrendo, meus irmãos. E aí no próximo vídeo nós continuamos falando sobre a segunda vinda de Jesus, a guerra do Armagedon e esses outros eventos, amém? Assim que Deus abençoe a todos, em todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.